tudo bom? Você tá bem? Eu espero que sim. Já bebeu água hoje? Vai beber uma água, é importante, você tem que se manter hidratado, tá? Esse é mais um episódio do podcast Suburbana. Eu sou a Ana e estamos aqui para falar sobre Jonas. Mas antes disso, eu quero te convidar a me seguir nas redes sociais, @AnaSuber, Ana com 2 N's, tá ok? Pra onde você manda uns feedbacks aleatórios aí. E a gente pode, sei lá, mandar uma dica de tema, qualquer coisa, uma foto, pack de pezinha, mentira. Tem um canal no YouTube também, Ana Suburbana Podcast, tô lá no YouTube também pra poder facilitar, então você já se inscreve, compartilha e ativa o sininho aí pra você ficar sabendo sempre que sair um episódio novo, tudo bem? Tudo bom. Sobre Jonas, o que eu tenho a dizer pra você sobre esse cara? Na minha cabeça ele é baixinho, né? Mas ele pode ser alto, ele pode ser, sei lá, ele pode ser de qualquer jeito. Eu adoro Jonas, eu tenho uma identificação com ele, assim, maravilhosa. Acho que muita gente tem isso, né? Os personagens fictícios que você se identifica, assim. Eu me identifico muito com o Jonas, assim, num nível maravilhoso. Ai, por motivos bons e ruins, né? O que acontece? Vamos fazer um panorama aqui da história de Jonas, pra quem não lembra, pra quem não sabe. Vou até abrir minha Bíblia. Prontinho, Bíblia aberta no livro de Jonas. Vamos fazer um panorama rapidão sobre ele. A história dele é a seguinte... É bem curto, são 4 capítulos. Bem tranquilo de ler, bem fácil. Se você tá curioso, vai lá na Bíblia. Jonas, tem um livro só pra ele. Deus chegou pra ele e falou: Jonas, vai pra Nínive. Aí Jonas falou: não. Aí ele saiu de casa, em vez de ir pra Nínive, ele foi pra uma cidade contrária. E chegou no barco, enfim. Vou adicionar uns detalhes aleatórios, assim, que só existem na minha cabeça. Acredito eu que quando ele chegou lá no barco indo pra outro lugar, ele foi conversar com os outros caras que estavam lá, né? E como era comum na sociedade naquela época, ainda hoje em dia, mas não tanto, existiam muitos deuses, né? Referentes a várias coisas. Tinha o deus da chuva, o deus do sol, o deus da colheita e etc. Então, quase todo mundo se identificava com algum tipo de deus. Paulo falou um pouco sobre isso em Romanos, eu acho. Enfim. E aí o Jonas tá lá, no navio, conversando com a galera e etc. E sendo que Deus já tinha mandado ele ir pra Nínive. E acontece como chega uma tempestade lá, né? Uma tempestade. E a galera que tava no navio começa a ficar preocupada. Falar, se acontecer alguma coisa aqui, a gente tá pra morrer, né? E agora? E aí eles começam a jogar umas coisas fora pra poder o navio ficar mais leve. Eles tentaram se salvar. Eles começam a se perguntar o que tá acontecendo. A gente enfureceu o deus da chuva ou o deus do mar, não sei. Eles chegam pra Jonas e Jonas tá lá de boaça. Jonas, o que você vai fazer aqui mesmo? O Jonas fala, então, Jonas, quem você é? De onde você veio? O que você tá fazendo? O Jonas fala, então, eu sirvo ao Deus dos céus e da terra, Criador do mar. E ele me mandou ir pra um lugar, só que eu tô indo pra outro. E aí os caras falam, sério que você tá desobedecendo ao seu Deus? E agora o seu Deus tá querendo matar a gente? Sério isso? Pois é. E aí os caras falam, bom, Deus de Jonas, o senhor pode nos fazer o favor de nos preservar vivos? A gente te entrega o seu ser desobediente. Toma, todo seu. Jogam Jonas no mar. E uma parada maravilhosa. Quando eu ouvi essa história como criança, ela parece muito mais uma alegoria, né? Parece muito mais uma metáfora ou do que algo literal que realmente aconteceu. Mas é um livro histórico, isso realmente aconteceu. O Jonas existiu, a história dele existiu. Ele foi engolido por um grande peixe e ficou lá. Como ele se manteve vivo dentro de um grande peixe? Não sei, tá na lista de perguntas que eu quero fazer quando chegar lá no céu. E jogar xadrez com o C.S. Lewis, eu não sei porquê. Ele tem cara de que joga xadrez e eu tenho vontade de jogar xadrez com ele. Eu nem sei jogar xadrez. Acho que pode ser uma boa, né? Aprender a jogar xadrez pra poder jogar xadrez com o C.S. Lewis. O Jonas é jogado no mar, engolido por um grande peixe e ele faz um salmo. Não sei se você sabe, mas existem muitos salmos na Bíblia, além do próprio livro de Salmos. A Ana tem salmos, Moisés tem salmos, Maria tem salmos, Jonas tem um salmo. Então, o Senhor Deus, capítulo 2, né? O verso 2, o Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. No fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro e tu ouviste minha voz. Já pro verso 7...
Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti, mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação é de Deus, ó Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Eu gosto muito não só da personalidade de Jonas, mas como Deus se relaciona com Jonas também. Jonas é um cabeça dura, um rebelde até o último momento. Um cara, nossa, cabeça dura demais. E é por isso que eu me identifico, eu sou muito cabeça dura, eu sei disso. Só que Deus não, ele se mostra como alguém misericordioso, compassivo em graça e em amor. Que é um outro detalhe também que eu gosto muito, porque essa história consta no Antigo Testamento. Então, para você que tem essa dificuldade de associar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, achando que são coisas diferentes, tá aqui um exemplo de que ele é misericordioso e compassivo, desde sempre. Não é que ele é mais misericordioso ou mais justiceiro, ele não tem mais ou menos um atributo, ele é esse atributo e tem todos esses atributos em igual valor. Então, ele é misericordioso aqui, do mesmo jeito que é misericordioso atualmente. Ele é misericordioso aqui em Jonas, do mesmo jeito que foi misericordioso todos os outros momentos na história da Terra. Tantas coisas boas e ruins acontecendo, ele continua sendo misericordioso. Gosto muito do Deus revelado na história de Jonas, um Deus compassivo, paciente e misericordioso. Ele podia ter matado Jonas ali? Podia ter matado todo mundo no navio, ele podia simplesmente ter dado a ordem pra outra pessoa, podia também. Ele podia ter mandado o peixe, ter criado pernas e ido lá em Nínive pregar o evangelho, já que Jonas não tava afim. Podia. Mas ele foi lá e dobrou o coração de Jonas, contornou o coração de Jonas, contornou o temperamento dele, a personalidade dele, para que Jonas pudesse aprender quem era Deus de fato. Às vezes é isso que a gente precisa, de vez em quando, tomar um tapa na cara pra gente poder aprender quem é Deus de fato. Gente, né? Parar pra pensar no tanto de coisa que seria mais fácil a gente parar de bater cabeça. Eu falo isso pra mim o tempo todo. Ô cabeça dura que eu sou. Jonas ora, Jonas se arrepende, Jonas conhece o Deus a quem ele serve. Ele é vomitado na praia, recupera suas forças e vai até Nínive. Nínive, no capítulo 3, pela segunda vez, o Senhor disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que vou dar a você. Verso 3. Jonas se aprontou e foi a Nínive como o Senhor Deus havia ordenado. Já estava na hora. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. É uma mensagem bem curta e direta que Nínive precisava trazer. E era uma cidade muito grande, ou seja, era simples, porém era cansativo, era muito esforço. Mas não era muito complexo, digamos assim. Tudo que ele tinha que fazer galera, vocês vão tudo morrer se vocês não tomarem vergonha na cara. Era mais ou menos isso. Na minha cabeça, assim. O Jonas que existe na minha cabeça fala assim. E Jonas foi lá, pregou o evangelho e avisou pra galera: gente, vocês arrumem teu rumo, Jesus está voltando. Ele é misericordioso, mas ele também age com justiça. A baleia é a justiça, a baleia. O grande peixe que engoliu Jonas é a justiça. O fato dele continuar vivo dentro dela é a sua misericórdia. Vocês estão entendendo? Nínive chega lá. Jonas chega lá em Nínive e avisa pra galera o que vai acontecer. E a galera escuta Jonas, o que é incrível. Uma cidade grande daquela. E o rei manda todo mundo fazer jejum. Até os animais fazem jejum e eles se arrependem. E parece ser um arrependimento genuíno, é o que relata aqui no livro de Jonas. Eles se arrependem, a cidade muda, a misericórdia de Deus vem sobre aquela cidade e eles são transformados pelo poder do evangelho. E aí vem, mais uma vez, capítulo 4, a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Eu vou com só verso 1 no capítulo 4. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Por causa disso o quê? Porque a cidade ficou aborrecida. Porque
Por que Jonas ficou aborrecido? Porque ele viu o quão pecadora era a cidade. Porque ele andou a cidade inteira, então ele sabia o que eles faziam de errado. Tudo que eles faziam de errado. E... não sei. Assim, o Jonas da minha cabeça disse assim, bom, essa galera aqui tá toda errada. Eu vou avisar mas, né? Mais fácil tacar fogo e começar do zero, né, Jesus? Só que não. Jesus é misericordioso. Foi misericordioso com Jonas e foi misericordioso com Nínive. É misericordioso com a gente. Porque Deus é misericordioso. Ele ficou aborrecido por quê? Porque a cidade se arrependeu. E Deus não destruiu a cidade depois de 40 dias. No verso 2, então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que eu fiz de tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és um Deus de compaixão e misericórdia. Sabias que és sempre paciente e bondoso, que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ai, gente, Jonas é maravilhoso, cara. Jó também faz um pouco disso. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Talvez eu faça um podcast falando sobre Jó. Jó é outro cara que eu amo. Amo demais. As pessoas falam assim, nossa, porque preciso muito da paciência de Jó. Quem pede a paciência de Jó não leu Jó. Porque no capítulo 3, no verso 2, ele já tá amaldiçoando o dia que ele nasceu. Ah, como é que você pede a paciência de Jó? Capítulo 3 de Jó, no verso 3. Maldito o dia que nasci, maldita a noite que disseram, já nasceu o homem. É homem. E tipo... Ai, gente. Se você pede a paciência de Jó, você não faz ideia do que você tá pedindo. É verdade essa. Jonas. Vamos voltar pra Jonas. Jonas tá aqui extremamente aborrecido porque... basicamente, ele é alguém arrogante, né? Alguém que tem um rei na barriga. Alguém que tem um rei na barriga foi parar na barriga de um peixe. Irônico, no mínimo. Ele já sabia que Deus ia arrumar um jeito de salvar aquela cidade, porque ele conhecia a Deus. Jonas conhecia o Deus misericórdia, o Deus compassivo e paciente. Jonas conhecia. Conhecia alguém que o ama, alguém que ama também aquela cidade de Nínive. E é mais uma pirraça de criança, sabe? O que Jonas faz. Do tipo, poxa, você fez tudo isso pra no final dar isso? Não falei? Olha lá. E era mais um bocado de justiça própria que Jonas carregava também, no sentido de, eles aí estão se arrependendo agora, mas daqui a 3 dias vão tudo estar errado de novo. Não sei, ele não fala isso, mas é uma das coisas que de vez em quando a gente para pra pensar, sabe? Vamos continuar em Jonas, capítulo 4, verso 5. Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Cara. Gente, essas histórias são maravilhosas de forma da real. Por quê? Porque mostra que essas pessoas são reais, sabe? São pessoas de verdade. Às vezes a gente ouve essas histórias. Pra mim, por exemplo, que ouve essas histórias desde criança e acha que é tudo uma fantasia, tudo um mito. Mas essas pessoas existiram, entendeu? Jonas existiu. Jó existiu, Sansão existiu, Davi existiu. Existem relatos históricos que falam sobre o reinado de Davi. E tipo, Jonas existiu, sabe? E aí, às vezes, a gente pinta ele como os heróis da fé, e alguns são relatados como heróis da fé em Hebreus. Porém, o que eu quero dizer é que são pessoas de verdade, que passaram por situações ruins de verdade, que pecaram de verdade, que acertaram de verdade, que se dedicaram a Deus de verdade. Então, quando Jonas chega aqui pra Deus e fala, eu quero morrer, não acredito que ele esteja falando isso num tom de brincadeira, numa dramaturgia, mas no sentido de, cara, tô cansado. Estou cansado, não aguento mais, quero morrer.
verso 9. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo por ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você não fez nada por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da cidade grande de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Aqui Deus confronta diretamente a arrogância de Jonas, de maneira direta, concisa e precisa, assim. Entende? Porque Jonas, ele tava pensando, eu não sei, talvez em ser lembrado, talvez em ficar bem. Jonas só queria que a vontade dele fosse feita. Que no caso aqui, né? Eu quero sombra, quero grafesca, quero uma casa própria, eu quero um carro, eu quero emprego de sucesso, eu quero status, quero poder, quero prazer. Em prol disso, muitas outras coisas ruins acontecem. E por ter toda a arrogância dentro de si, o homem caído, o ser humano caído, acaba esquecendo do Deus misericórdia a quem ele serve. Deus é um Deus misericórdia. Ele é misericordioso conosco todos os dias. E é nosso dever, o mínimo que a gente tem que ser, é se esforçar. Se esforçar. O mínimo é se esforçar. A ser misericordioso com as outras pessoas também. Ser misericordioso com o próximo. Olhar para o próximo ao invés de pedir fogo do céu. E se dispor a ajudar, se dispor a ouvir e a corrigir também, né? E a exortar. Isso tá importante. E aqui eu vejo Deus confrontando diretamente a arrogância do homem caído, do ser humano caído que eu sou também. Tem tantas situações em que a gente se preocupa e acha que aquilo é problema nosso e que é nosso dever consertar aquele problema. Ou acha que outra pessoa deveria consertar aquele problema. É aquela pessoa do reclamar de boca cheia, entendeu? A gente faz muito disso, de reclamar de boca cheia. Reclamar de barriga cheia. Acho que é essa a frase, né? Reclamar de barriga cheia. Não, é reclamar. Enfim, é a pessoa que reclama, mas não devia estar reclamando, entendeu? É isso que eu quero dizer. E aí Deus fala: você acha que se preocupa com isso? Você acha que sabe? Você acha que vê? Não. Deus sabe. Deus ouve. Deus vê. Num dia aleatório eu tava assistindo um documentário sobre crianças que são vendidas pra prostituição no Camboja. Por que eu tava assistindo esse documentário? Uma longa história. E me gerou um sentimento de tentar fazer justiça, sabe? Mas né, eu tô aqui no Brasil, né? O que eu vou fazer pelo Camboja? E aí eu comecei a questionar várias coisas dentro de mim. E eu meio que questionei Deus também, sabe? E, tipo, poxa, olha o que tá acontecendo com essas crianças, sabe? Olha o que tá acontecendo com essas famílias, sabe? E crianças estão sendo sacrificadas. Poxa, né? Algo precisa ser feito. E aí Deus fala: você acha que se preocupa com isso? Eu sei, eu ouço, eu vejo, eu me preocupo com isso também. É nosso dever abrir mão da nossa própria arrogância e lembrar que se a gente acha que sabe, acha que faz, acha que entende, não entende nada. Jonas foi só uma pessoa que passou por ali. Toda aquela mudança que ele causou ali mudou de fato, mas não durou muito tempo. A cidade se corrompeu novamente pouco tempo depois. Aí você se perguntar: mas pra que Jonas foi lá então? Eu não sei, porque Deus quis. E com Jonas indo lá, eu consegui entender que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus compassivo em amor, paciente, bondoso. E se você se arrepende, ele muda de ideia. E se você se arrepende, você consegue se mudar. Se você se arrepende, você consegue... Beleza, eu não preciso dessa arrogância pra viver. Não preciso dessa arrogância pra afirmar o meu caráter. Não preciso dessa arrogância pra definir quem eu sou. Não preciso dessa arrogância. É mais ou menos isso. Então, na próxima vez que Deus te der uma ordem, Deus te pedir alguma coisa, você questionar ou achar que sabe o que é melhor, achar que sabe o que faz,
Lembra que Jonas foi pra barriga de uma baleia. Pra barriga de um grande peixe, perdão. Maneira de dizer baleia. Pra poder entender, compreender e se arrepender do que ele tinha feito. Então é mais fácil você poupar o seu caminho, né? Mais fácil você se submeter agora. Se ele te deu uma ordem, entenda que ele sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Obedeça somente. Não foque nos comos, nem nos porquês, nem nos quandos. Só vá lá e faça aquilo que está ao seu alcance. Obedeça. E as coisas vão acontecer. Você não precisa ir pra barriga de um peixe. E se você começar a questionar, tipo, mas se eu fizer isso, não vai adiantar nada. Independente disso, obedeça. Ele sabe, ele ouve, ele vê. Ok? Eu não sou uma teóloga formada, né? Tudo que eu falo aqui é baseado em muito mais conhecimento empírico. Tem conhecimento bíblico também, olha, a Bíblia, isso é importante. O que eu quero dizer é... para uma questão teológica, escatológica não é a palavra certa, é hermenêutica, exegese, não sei o quê. Aí você vai procurar outras pessoas, beleza? Mas, em princípio, ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia é importante, ler a Bíblia é bom. Eu tenho um episódio que fala sobre a leitura da Bíblia, vai lá estudar a Bíblia, vai? E a gente vai encontrar personagens incríveis, personagens maravilhosos, adoro. A galera só sabe falar de Paulo, né, e de Jesus. Bom, Jesus já... Se você ler a Bíblia e não fala de Jesus, tem alguma coisa errada. Jesus não tá nesse ranking. No ranking de personagens famosos na Bíblia, a galera fala muito mais de Paulo e de Davi, assim, são os mais famosinhos. Mas existem muitos personagens na Bíblia que vale a pena, assim, você olhar, entender, compreender, entendeu? Tipo Adão. Adão é legal. A gente tem um ranço do Adão, né? Eu tenho ranço da Eva, assim, uma vez por mês só. E a gente precisa, assim, olhar um pouco pra esses outros personagens, porque eles também têm muito pra ensinar pra gente. Entendeu? Então, a dica de hoje é essa. Leia a Bíblia. Obedeça a Deus. Não vá pra barriga da baleia. E lembre-se, as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. É isso aí. Compartilha com os amigos. Manda um feedback. Faz um auê. Tamo junto? Tamo junto. Paz.